Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para falar de um assunto muito importante e muito interessante também, porque ao longo de toda a minha trajetória cristã, muitas pessoas sempre mostraram dúvidas sobre a mensagem central do Evangelho. Muitas pessoas perguntam: por que vocês pregam tanto a palavra de Deus, dizendo Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus morreu por você? E muitas pessoas se perguntam: mas por que Jesus morreu? Por que ele veio morrer em nosso lugar? Para nos salvar de quê? Então, eu estou aqui para tentar, em poucas palavras e de forma mais clara e simples possível, explicar para vocês o que Jesus quis ao morrer na cruz por você e por mim. Em primeiro lugar, como diz em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e foram afastados da presença gloriosa de Deus. Lembra do jardim? Do Éden, Adão e Eva foram expulsos do jardim, expulsos da presença de Deus porque desobedeceram a Deus, porque pecaram contra Deus. E Deus, sendo um Deus santo, justo, zeloso, que não tolera o pecado, expulsou eles da sua presença, porque Deus e pecado são coisas que não combinam, né? Deus é santo e nós somos pecadores, então por causa dos nossos pecados nós fomos totalmente afastados da presença gloriosa de Deus. Em segundo lugar, a lei de Moisés, que foi a lei ordenada por Deus, ela tem preceitos e ordenanças que nós, na nossa infinita imperfeição, jamais poderíamos cumprir todos os pontos da lei exatamente, sem tropeçar em nenhum. Porque a própria palavra diz que se alguém cumprir todos os pontos da lei e tropeçar em um, ele é culpado por todos. Então, humanamente falando, seria impossível a gente cumprir todos os pontos da lei e ser salvo da condenação do pecado por causa da lei, porque nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. A gente pode até acertar numa coisa, mas em outras a gente erra e feio. Então, entra a parte aí do porquê que Jesus veio morrer por nós. Deus, em sua infinita misericórdia, e não querendo que a gente se perca para o pecado, não querendo que a gente fosse condenado eternamente pelos nossos pecados que nos separam da sua presença, o que ele resolveu fazer? Resolveu mandar o seu único filho, glorioso, majestoso, puro, sem nenhum pecado, para cumprir todo o peso da lei que recaía sobre mim e sobre você. Só Jesus, que é perfeito e santo, e Deus, poderia carregar sobre si todo o peso da lei, cumprir todos os pontos da lei de Moisés, sem tropeçar em nenhum ponto, porque ele era perfeito. Quando ele encarnou aqui, ele era 100% homem, mas também 100% Deus. Ele nunca pecou. E por isso foi que ele veio para morrer por nós. E eu vou ler mais um versículo para falar dessa graça tão maravilhosa de Deus, esse favor tão imerecido sobre as nossas vidas, que está lá em Romanos, no capítulo 3, versículos 24 ao 26, que diz assim, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de todas as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. E olha a humildade de Jesus. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 8. E também tem uma passagem na Bíblia que diz que todo aquele que fosse pendurado no madeiro era considerado maldito. Então ele se fez maldição por nós. Imagine aí, um Deus puro, santo, abriu mão de toda a sua glória para vir morrer por nós, pecadores, sem nenhum merecimento. Isso se chama graça. Olha só, porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13.
Olha quão grande amor com que o Senhor nos amou, só para não nos perder para a condenação do pecado que nos separava da sua presença. Muita gente diz assim, não, mas não é necessário eu aceitar Jesus, né? Como muitas pessoas dizem, eu servir a Deus na igreja, eu já tenho um Deus no meu coração, sendo que a pessoa é assim, é eu aqui, Deus lá no céu, bem longe de mim. Não. Por que tu acha que Jesus ia vir morrer por nós se Deus não quisesse um relacionamento mais próximo com a gente? Deus fez tudo isso porque Ele deseja ter comunhão conosco. Ele deseja que nós estejamos perto dEle, em comunhão com Ele, sem que o pecado atinja essa comunhão, essa intimidade. Deus quer ter intimidade conosco, como um pai tem intimidade com o seu filho. Então, Ele fez tudo isso, essa restauração, né, através de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter um livre acesso a Ele por meio da fé em Jesus Cristo. Então, deixa eu ler aqui outros versículos. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. E isso é por meio da fé. Como diz em Efésios 2, versículo 4 ao 5. Então, são muitos versículos aqui para ler, mas como eu quero ser bem sucinta, eu vou encerrar por aqui. Então, o objetivo maior de Deus ao fazer seu Filho, que voluntariamente veio morrer por nós na cruz, foi restaurar a nossa intimidade, a nossa comunhão, que fora totalmente aniquilada pelo pecado. E então, quer dizer que todas as pessoas já estão salvas, já estão justificadas? Não. Para que você possa ser justificado, ser tornado justo por meio da fé em Cristo, você tem que reconhecer no seu coração que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que veio à Terra, que morreu por nós, que ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar dos nossos pecados. Nós temos que reconhecer isso com todo o nosso coração, nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Deus de coração, sinceramente, e pedir para que Ele nos perdoe, nos justifique com o seu sangue que foi derramado na cruz, e através disso nós podemos ter paz com Deus. Deus nos reconcilia com Ele mesmo através do seu Filho, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E isso como? Através da fé. Você tem que crer que Jesus é o Filho de Deus e que Ele deu a vida para salvar você dos seus delitos e pecados. Olha que amor maravilhoso! O Senhor nos amou quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sem nem querer saber dEle, desprezando totalmente o amor dEle, mas Ele nos amou primeiro. E se hoje a gente consegue amar Ele, é porque Ele nos amou primeiro. E só para encerrar, eu vou ler mais um versículo. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Então, tudo é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos de Deus. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Então, você vai desprezar um tão grande presente que Deus quer te dar, que é a sua salvação, a salvação da sua alma, dos seus pecados, dos seus delitos, que te deixam morto e afastado de Deus? Nessa vida não tem coisa mais preciosa, mais maravilhosa do que a gente viver juntinho com Deus, unido com Deus. Porque foi Ele que nos formou, Ele é o nosso Pai, Ele deseja ter uma intimidade maior conosco, Ele deseja nos dar a vida eterna. A nossa vida não é só essa aqui na Terra, aqui é só uma passagem, é só uma peregrinação. A nossa vida mesmo está escondida com Cristo, lá nos céus, quando Ele vier para nos buscar. Como diz naquele versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, o objetivo de Deus é te salvar dos teus próprios pecados que te deixam morto e afastado dele para restaurar você, a comunhão com ele. Porque a verdadeira vida está na comunhão que nós temos com Deus. Não está em fazer a nossa vontade, não está em fazer o que a gente gosta, o que dá prazer à nossa carne. Porque esse corpo aqui, ele vai morrer, ele vai se acabar.
Mas o teu espírito, o meu espírito, ele é eterno. E ele tem fome, e ele tem sede de comunhão com Deus. Ele tem sede de estar em comunhão com aquele que lhe dá a vida. Então, se a gente estiver afastado de Deus, o nosso ser por dentro está morto. A gente pode parecer que está vivo, mas não está não. A vida mesmo está em fazer a vontade de Deus, em estar com Deus, em ter a presença de Deus morando na gente. Olha, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, quando a gente reconhece que Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, Ele passa a morar dentro de nós. E a gente nunca mais estará sozinho. Todas as coisas ficam para trás e a gente passa a ter uma nova vida com Cristo, porque Ele transforma todas as coisas. É impossível Jesus estar em um lugar e tudo permanecer igual. Tudo muda. E é essa a mensagem que eu queria transmitir para vocês hoje. Espero que vocês gostem, que vocês tenham compreendido e que Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua mente, no seu coração, para que você possa entender qual é o propósito de Deus, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Fica bem, fica na paz do Senhor. Um grande beijo.